pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos começando aqui mais Uma Vida Melhor na Matéria, este programa que fala sobre energia. E hoje eu estou aqui com a Guida de novo. Tudo bem, Guida? Tudo bem. E nós vamos falar sobre um tema difícil, mas que é o meu preferido, que é doença. Guida, a gente sabe que alguns estados de espírito, interferem diretamente na forma como o nosso corpo responde e também pode agravar doenças ou tornar a fase das pessoas que estão doentes melhor. Mas quando a gente fala sobre energia e saúde, parece que a relação é um pouco mais intensa, não? Eu não diria intensa, eu diria mais profunda. Profunda. A gente tem uma crença de que as doenças vêm de fora. É verdade. E que ficar doente é não ter cuidado do corpo físico, ou ficar doente é resultado de alguma coisa que você traz da sua família. Aí eu preciso dizer que desde as causas que são resultado, que são hereditárias, que são de linhagem, até as coisas que a gente acha que são resultado por causa de um elemento externo, tipo uma bactéria ou um vírus, são causadas por um estado mental. São os pensamentos. Pensamentos. Então, todas as doenças começam no pensamento? Começam nos pensamentos. Pensamento é raciocínio. Tudo aquilo que ocupa o seu cérebro físico. Tá. E os pensamentos, se eles forem negativos, se os pensamentos forem além de negativos, constantes na sua negatividade, eles causam doenças físicas, eles se manifestam no físico como doenças. Certo. E como é que isso acontece? É assim, todo o teor do pensamento altera a sua respiração. É fácil você saber disso. É só você estar muito bem, pensando em coisas boas, e aí chega alguém e fala um negócio, ou você vê um negócio na televisão, ou você lê um negócio negativo, destrutivo, a sua respiração muda imediatamente. É verdade. Quando a sua respiração muda, e não é por nada que o seu chakra emocional, o seu terceiro chakra, está ligeiramente abaixo do seu diafragma, quando a sua respiração muda, isso influencia o seu chakra emocional. O seu chakra emocional passa a vibrar diferente. Aquele pensamento se torna uma emoção. Essa emoção circula, porque o corpo emocional é todo o líquido do seu corpo, começa a circular pelo seu corpo e o seu corpo é mapeado. Cada ponto do seu corpo, cada parte do seu corpo é influenciada diretamente pelo estado emocional. E aí então, aquela vibração que se tornou uma característica do corpo emocional, virou uma emoção, vai ficar fixada naquela parte do seu corpo correspondente. Então o corpo todo está sujeito a isso, basicamente, porque nós somos compostos quase, na nossa maioria, em água. Isso mesmo, isso mesmo. Uma das características do humano deste orbe, deste planeta, é ter esse corpo emocional altamente, com um potencial enorme de influenciar os outros corpos. Por meio da água. A partir do corpo emocional, que são todos os fluidos líquidos do seu corpo. Então, a doença começa no pensamento, chega ao nosso corpo emocional por meio da água, que existe no corpo. Isso. E ela pode ou não... por todo o corpo. E ela pode ou não se alojar no corpo físico ou em determinada parte do corpo físico. Não é que a emoção se aloja, a emoção influencia, a emoção negativa influencia negativamente aquela parte do seu corpo. E aí aquela parte do seu corpo fica prejudicada em seu funcionamento, em seu pleno funcionamento. E aí você tem esse pensamento um dia, tudo bem, não tem problema nenhum. O corpo
é capaz de suportar isso. Mas aí você tem esse pensamento de novo. Aí de novo, de novo, isso vira um pensamento fixo, negativo, e isso é que cria um problema naquela parte do seu corpo correspondente a isso. Ou você fica aberto, então, a influências externas. Quando nos seus pensamentos, você dá poder a influências externas, do tipo, e agora temos um surto de meningite na cidade de São Paulo. Aí a pessoa fica lá, meningite. Vou pegar a meningite. Meu filho vai pegar a meningite. Meningite. Uma hora, esse vírus encontra nesse organismo um ambiente favorável. Um ambiente favorável, porque isso inibe o seu sistema imunológico, que deveria dizer não para qualquer coisa. Isso é que é dar poder para algo externo? Um você agente crer externo. na possibilidade. Você acolhe isso como algo mais poderoso do que a presença divina em você. Okay. Quando a presença divina em você deveria ser o maior poder que você tem, inclusive toda a sua defesa, todo o seu aspecto de integridade deveria vir diretamente do fato de você ter certeza de que você é Deus e que nesse campo onde Deus age, nada que é negativo pode se manifestar. Entendi. Só queria fazer uma diferenciação, que vocês começaram a falar em pensamento e falaram em doença. Não é só pensar em doença, pensar negativamente. Dá um exemplo de um e outro, porque não está muito claro aqui. Sim. O que eu não é pensar em doença. Pensar negativo, por exemplo, quando você está dando poder a algum agente externo, não precisa necessariamente ser um vírus. Certo. Pode ser o seu chefe. Aí você dá poder ao seu patrão. Aí ele começa a comandar a sua vida. Aí você já não faz mais as coisas que você deveria fazer. Aí você coloca ele em primeiro lugar. Em algum momento você vai ter uma patologia por causa disso. Porque não é você que conduz a sua vida, é o sujeito que paga seu salário. Não deveria ser assim. Tem gente que faz isso em relação a um familiar, a um líder religioso, minha mãe. A alguém que não necessariamente está em uma posição de poder, mas é colocado nessa posição. Um guru. Agora, Guida, o fato de esse desequilíbrio do corpo emocional chegar ao corpo físico, em qual parte do corpo físico vai chegar? Até isso, a ação da energia é visível, não? Sim, existem partes do corpo que acolhem essa vibração negativa com mais facilidade que outras. Existem livros sobre isso. Eu não vou aqui agora dizer, olha, a cabeça é isso, o pé é isso, o dedinho mindinho é isso. Inclusive a medicina tradicional chinesa também leva isso em consideração, os meridianos do corpo, toda essa coisa, mas a verdade é que determinados tipos de emoção negativos, que são originárias em pensamentos negativos constantes, geram doenças físicas agudas ou crônicas. É aguda quando aquele pensamento fica ali e a primeira coisa fica aguda, você tem uma dor. Certo. Uma dor não é uma doença, uma dor é um aviso de que alguma coisa não está bem. Mas, se você não tomar nenhuma providência no sentido de modificar o teor dos pensamentos, isso vai se transformar em alguma coisa crônica, com certeza. Certo. Vamos só, dar um ou dois exemplos para a gente compreender melhor esse mecanismo. Por exemplo, pessoas que sofrem cronicamente do estômago, que é algo bastante comum no nosso mundo de hoje. Qual o caminho energético que isso percorreu até chegar ali no estômago? Tudo é sintonia, não é? Certo. Então é só pensar no que esse aparelho digestivo faz. Esse aparelho digestivo, você come, ele processa esse alimento, fica com o que é positivo para o organismo e joga fora o que não é positivo, o que não faz bem, o que está em excesso, não é assim? Então, quando você não processa alguma coisa que está acontecendo com você, por exemplo, estou trabalhando em uma empresa e
não estou me relacionando bem com as pessoas com as quais eu convivo no trabalho. Ok. Ou eu não consigo aceitar bem isso, não consigo receber as ordens, não consigo trabalhar junto, não consigo assimilar essas pessoas novas, não consigo ficar com o que é positivo nelas e desprezar o que é negativo, porque era isso que eu deveria fazer. Você vai necessariamente ter um problema de estômago primeiro, e se a coisa continuar assim, aí isso vai afetar a sua digestão, e você vai ter algum problema nesse aparelho digestivo como um todo. Até mesmo pode ocasionar, se você começar a guardar essas coisas que você acha que incomoda, você pode ter alguma coisa bastante grave no intestino delgado, que é o responsável pela assimilação de fato. Então, você vai, se for uma questão de você não conseguir se livrar daquilo que não faz bem a você, você pode ter também um problema no seu intestino grosso. Quer dizer... Anos e anos e anos e anos não falando sobre aquilo que não está bem em qualquer relacionamento, ou em qualquer tipo de aspecto da sua vida, ocasiona uma questão grave no intestino grosso. Quer dizer, então se eu não vou digerir bem uma situação do cotidiano, o órgão responsável pela digestão vai sentir alguma coisa. Vai, você pode ter um sistema digestivo que funciona de uma maneira excelente, mas se você está vivendo uma situação que você não consegue engolir, aceitar, que você não consegue compreender, que você não consegue dar um jeito de ficar bem dentro dela, você vai ter problemas no seu aparelho digestivo. Certo. Vamos dar outro exemplo que é bastante comum. Diabetes. Qual o caminho energético para que alguém se torne diabético ou diabética? O diabetes é uma disfunção do pâncreas, onde o pâncreas não consegue assimilar ele não consegue produzir aquelas substâncias que colocam os açúcares em ordem. Em ordem, tanto para mais quanto para menos. Vamos ver que precisamos de pouco açúcar, precisamos de muita insulina, de pouca insulina, vamos aqui regulando esse açúcar. O pâncreas não consegue mais fazer isso. Ele não consegue mais fazer isso porque a pessoa está convencida de que a vida é muito difícil. A vida é difícil, aí quando a gente pensa que a gente vai ter aqui uma alegria, a coisa não é como a gente pensava. Quando uma pessoa acha que a vida é um lugar difícil, um campo de provas, uma provação constante, cotidiana, isso afeta diretamente o pâncreas, porque não só ela começa a se alimentar de diversos tipos de açúcares como compensação, e aí agrava o estado. Compensação por não encontrar o doce da vida, o doce da assim. vida, a alegria da vida, a suavidade da vida, o aspecto agradável da vida, porque a vida nunca é um sofrimento só, não é? Mas se a pessoa não consegue ver isso, se a pessoa não consegue enxergar isso, ela vai tentar compensar isso com a ingestão de vários tipos de açúcares. E o pâncreas já está comprometido porque ele não consegue lidar com isso, não está conseguindo lidar com isso. E aí a pessoa desenvolve um diabetes bastante grave. Existe o diabetes emocional e existe o diabetes que é uma tendência... eu não gosto de falar, porque para mim toda questão genética é uma questão kármica. Certo. Mas até mesmo o diabetes genético, ele é acionado por uma questão emocional. Uma pessoa pode ter uma tendência familiar a desenvolver um diabetes porque o pâncreas não é bem formado. O pâncreas não é bem formado, isso é kármico. Aquele ser escolheu essa família com essas tendências físicas por algum motivo que só o Increado Ser Supremo nele sabe. Mas a questão é, mesmo essa diabetes, se a pessoa levar uma vida onde tudo bem, eu tenho alegrias,
eu consigo identificar as alegrias na minha vida, porque se a gente for olhar bem, as pessoas que acham que a vida é amarga, difícil, elas não estão conseguindo achar a alegria que existe na sua vida. Existem alegrias, mas ela não consegue ver, por causa de uma predisposição emocional, que começa aqui com pensamentos negativos destrutivos. É assim, vou te dar um exemplo. Sim. Ah, eu ganhei uma viagem para Machu Picchu. Mas será que vai ser bom? Mas será que não vai acontecer alguma coisa? Ah, Machu Picchu é muito alto. Será que não é bom declinar essa viagem? Porque, nossa, não sei não, hein? Por que eu estou ganhando essa viagem? Tem que andar de avião, o avião pode cair. Bom, você ganhou uma viagem para Machu Picchu. Você deveria ficar contente. Sim. Mas você não consegue ficar por causa das crenças limitadoras. Isso é só um exemplo. Certo. Agora, vamos falar então sobre o antídoto. Pensando de trás para frente, uma pessoa que tem um problema crônico no estômago, bastaria ela passar a digerir melhor as situações da vida, que aí ela teria uma forma melhor de lidar com isso. Mas é possível também interromper esse ciclo antes que ele chegue ao corpo físico e que você precise tratar o corpo físico. Como que a gente faz isso? Olha só, me preocupa um pouco você dizer assim, é só digerir a situação. Bom, a pessoa pode falar, mas como é que eu faço isso? Exatamente. Olha, negociação. A negociação é o grande antídoto para todos os pensamentos negativos e destrutivos. Tem 3 coisas que são excelentes. Negocia todas as situações difíceis, todas elas. Não fica pensando, mas isso vai influenciar meu dedinho do pé, minha cabeça, meu estômago, meus ouvidos. Não, negocia, porque negociando, você está diante de uma situação difícil, antes de pensar isso vai virar uma patologia física, negocia, vai atrás, fala o que te incomoda, pode falar com calma, pode encontrar uma hora boa para falar, negocia. Às vezes você vai ter que negociar com você mesmo. É verdade. Né? Eu me mudei para uma casa que tem uns vizinhos em cima que fazem barulho. Bom, você se mudou para essa casa. Mas eu não sabia que ia ter esses vizinhos difíceis. Você vai ter que negociar com você, eu vou ter que ser mais tolerante. Aí só depois você vai no vizinho e fala, dá para você diminuir aqui um pouco, porque está me incomodando e tal. E se você não conseguir isso, você vai ter que se mudar. E aí, se você achar que isso é uma coisa terrível, porque afinal de contas, todos os lugares deveriam ser bons, não deveriam existir os vizinhos barulhentos, você vai ter que negociar de novo com você. Não é assim, essas coisas acontecem, então agora vamos pensar numa solução, coisas desse tipo. Eu estou falando isso porque a negociação é o primeiro grande remédio. Certo. Porque você identifica primeira coisa, observa os seus pensamentos, porque é deles que vêm as doenças. Observe seus pensamentos. Negocie as situações que geram esses pensamentos negativos destrutivos, como raiva, mágoa, ódio, vontade de morrer, porque parece que a vida é ruim, nada está bom. Então essas coisas precisam ser negociadas, precisa encontrar um jeito disso melhorar. Segunda coisa, natureza. Está muito ruim? Procura a natureza, põe uma plantinha dentro de casa, anda num parque, tira o sapato e anda numa graminha, porque os pensamentos melhoram com o contato com a natureza. E por que isso? Porque a natureza foi criada pelos humanos deste planeta para serem servos dos humanos, para melhorarem todos os estados dos humanos, fornecerem alimentos aos humanos, harmonizarem o interior dos humanos quando eles não estão bem. A natureza, nós, enquanto Deus que nós somos, criamos a natureza para fazer isso tudo para nós. A gente não precisa nada. Vai na natureza que você imediatamente vai pensar, os pensamentos vão ficar um pouco melhores. Respira um pouco, vai para o meio das árvores, olha para os passarinhos, faz alguma coisa, isso já melhora. E a terceira coisa é
escolha uma prática espiritual com ritmo e constância e comece a fazer isso. Nem que seja rezar um terço às 6 horas da tarde, nem que seja ir à missa todos os domingos, qualquer negócio, porque a prática espiritual com ritmo e constância também melhora os pensamentos. Tudo isso para conseguir um melhor teor de pensamentos e aí a saúde volta, ela retorna. Existem outras coisas para fazer, mas sem fazer isso não adianta fazer o resto. Que outras coisas são essas? Mudar um pouco a alimentação, dar uma olhada no que você está colocando para dentro. Mas sem essa primeira providência, que é melhorar o teor dos pensamentos, não adianta fazer nada disso, que não vai dar certo. Sim. Só lembrando que a gente já tem vídeos sobre prática espiritual aqui no canal e que isso não significa necessariamente ser adepto de uma religião. Você de jeito nenhum. Pode ter práticas espirituais sem ser uma pessoa religiosa e cuidar da sua saúde com isso. Exatamente. Não precisa ser religioso. Agora, Guida, quando essa patologia ou esse incômodo chega ao corpo, eu tenho a impressão de que o corpo é como um mapa, né? Com um painel e luzes piscam e a partir do momento em que pisca, a gente deve olhar para aquilo e prestar atenção e ver o que aconteceu. Exatamente. Mas, tendo ali o nosso problema no estômago, o nosso diabetes, o problema na coluna, no joelho, qualquer que seja, qual que é o primeiro passo que a gente deve dar para tratar isso? É procurar logo um médico e sair tomando remédio e resolver isso? De jeito nenhum. Tem uma escadinha, não é para subir, para chegar, porque ninguém cura você. Só você se cura. Certo. E é possível curar-se. Mas o primeiro passo é: ai, doeu meu cotovelo. Por que meu cotovelo está doendo? Braços, extensão de braços. O que é braços? Ação. Ação mais depurada, ação sobre o mundo, ação sobre as coisas. Primeira coisa é direito ou esquerdo? Esquerdo é o seu lado feminino, que está sinalizando o seu receber. Direito, o seu dar, a ação, o seu estar no mundo, o seu agir, braços. Então, passividade o lado esquerdo, ação o lado direito. Exato. Passividade é a capacidade de receber as coisas, não é? Direito age, isso nessa civilização, do jeito que nós estamos. Direito age, esquerdo recebe, esquerdo guarda, esquerdo traz para si. Aí, meu cotovelo esquerdo doeu. Qualquer movimento que eu faço de extensão do braço, meu cotovelo dói. Significa que o meu lado, que está no mundo agindo, no sentido de ir buscar alguma coisa, não na ação, mas no receber, está com problemas. Eu tenho problemas de flexibilidade com relação a receber as coisas. Eu não estou conseguindo nesse movimento de receber, eu não estou conseguindo. As pessoas me dão, mas eu não consigo trazer para mim. Eu estou com algum problema com relação a trazer o que eu recebo para mim. Utilizar o que eu recebo. Às vezes um ensinamento, às vezes uma opinião, às vezes opiniões de pessoas, às vezes conhecimentos novos que eu não estou conseguindo trazer para mim por algum motivo. E aí, meu cotovelo vai doer. E aí, o que a gente faz diante disso? Aí, meu cotovelo está doendo, quais são os pensamentos? Deixa eu ver aqui. O que eu estou pensando que não está bom? Descobri. Eu estou tendo aulas e não gosto do professor. O professor me dá o conhecimento dele e eu não consigo trazer para mim, porque eu não aprovo esse professor, não aprovo a maneira como ele está me dando esse conhecimento, não aprovo quem ele é, e aí você fica inflexível diante disso. Você fica inflexível no receber. Se fosse esse lado, seria inflexível no dar. Então precisa ver o que eu estou fazendo nas minhas ações em que eu estou inflexível nisso. Então o primeiro passo é observar os pensamentos. Observar os pensamentos, aí, descobri, é isso que está acontecendo. Eu trabalho em dupla com uma pessoa e não estou afinado com ela. Vai doer.
Ok. Aí você vai dizer, não, mas é uma tendinite, é porque eu digito. Então, bom, se você acha que é você trabalhando sozinho, é digitando que você está com esse problema, veja como você se sente com a situação de digitar. Se você está bem com isso, se você está aceitando bem isso, se você está sendo flexível com isso, se é gostoso fazer isso, se não é gostoso, se você está fazendo porque outra pessoa está te exigindo isso, se não é uma exigência grande sobre você mesmo, enfim. Até porque tem muitas pessoas que fazem o mesmo tipo de trabalho e algumas delas desenvolvem algumas coisas e outras não. Mas aí observamos o pensamento. Observamos o pensamento, mudamos essa atitude. Aí você vai dizer, Maria Guida, é muito difícil mudar essa atitude. É por isso que você precisa de algumas coisas extras. Você precisa de uma prática espiritual que centre você e mude isso, já que você já sabe, já que você já percebeu, que mude isso sem esforço, porque não adianta dizer, cérebro físico, para de pensar esse negócio, vamos colocar uma rolha aqui. Não tem como fazer isso. E a prática espiritual centra você de forma que esses pensamentos deixem de existir. Ou então, vai para a natureza, olha para a natureza, pensa sobre esse assunto, veja, decida como que isso pode ficar melhor para você. E prática espiritual. Mas supondo que a pessoa não consiga fazer a prática espiritual, supondo que ela não tomou consciência desses pensamentos negativos, ou às vezes que ela tentou fazer tudo isso, mas a coisa se alojou tão fortemente no corpo que isso não foi suficiente. Aí você precisa buscar os 2 pronto-socorros energéticos que existem à disposição. Pronto-socorro energético. Pronto-socorro energético, sim. São 2 coisas. Às vezes não dá para ter em casa, porque precisa de um operador para isso, que não é você necessariamente. Você precisa de reiki. E você precisa de acupuntura. Se é dor física. Se é dor, procura acupuntura, não para cura, mas para minorar a dor o suficiente, centrar você o suficiente para você ver o que você precisa fazer. Ou reiki, ou seja, receber energia cósmica de fora de você, porque você deveria receber energia cósmica pelo alto da cabeça. Se você não está conseguindo, é porque você está em desequilíbrio, você vai precisar receber energia do reiki para voltar a um centramento, uma nutrição cósmica que leve você a perceber o que fazer com relação à sua dor no cotovelo. Mas aí, tem a dor no cotovelo, fiz a prática espiritual, yoga, arte marcial, qualquer uma delas. Não. Arte marcial ainda não é? Eu estou falando com relação a dores. Sim. Artes marciais, yoga e tai chi chuan é para não ter dores. Certo. Quando você já está com a dor, não adianta, você pode ir atrás. Aí muitas pessoas vão dizer, nossa, eu estou fazendo yoga, está piorando o negócio. Você tem a sua prática espiritual, você tem ali a sua dor, você fez a sua prática espiritual, você observou os seus pensamentos, você recebeu o reiki, procurou a acupuntura. Você foi na acupuntura, continua ruim. A dor continua ali no cotovelo. É porque já está somatizada no corpo físico e aí é necessário procurar um médico. Certo. Mas, se você fez todas essas coisas antes de procurar o médico, e aí não resolveu, você vai atrair para você o melhor médico que vai fazer a coisa certa e você vai ficar bem. Aí talvez você tenha que tomar um remédio, talvez um anti-inflamatório, qualquer coisa, mas vai ser o médico certo, energeticamente sintonizado com toda essa mudança na sua vibração que você fez, e ele vai dar conta disso. Se você procurar um médico antes de fazer isso tudo, esse é o médico certo para o seu grau de desequilíbrio. Que é o que a gente faz, geralmente, né? Eu vou no médico. Você vai no médico, você vai com aquele desequilíbrio todo para o médico. O que você vai atrair pela lei da sintonia? Alguém que tem o mesmo desequilíbrio que você. E talvez essa não seja a melhor pessoa para lidar com a sua questão. Talvez seja a pior. Certo. Então, tem médico e médico. Médico afinado com a nossa energia, bem harmonizado, e médico afinado com a nossa energia, pessimamente harmonizado. É isso.
Perfeito. E aí a culpa não é meu médico, não é? Porque não existe culpa, existe 50% de responsabilidade de todos os envolvidos em uma situação. Perfeito. Já para a gente deixar isso claro, né? Porque o médico nunca é culpado sozinho, não é? A gente não cuidou da nossa vibração, procurou um médico, 50% de responsabilidade nisso. Guida, obrigado pela companhia nesse papo sobre doença. A gente espera que você preste atenção no seu corpo, no que acontece e em como as energias podem influenciar os nossos corpos, o nosso corpo emocional e o nosso corpo mental. A gente volta semana que vem então com mais um vídeo e até mais.